Fala, sabedoria! Estamos no episódio 2 do podcast Fala Felipe Podcast. E hoje eu estou trazendo um cara aqui que é muito especial e foi muito pedido. É o psicólogo Pedro Estevão. Prazer, meu amigo. Prazer é meu, Felipe. Que bom ter você aqui. Eu que agradeço o convite. Olha, você foi um cara que foi extremamente pedido nas redes sociais e eu fiquei muito feliz quando você pôde atender esse chamado. Bora bater um papo? Bora lá. Pedro, além de psicólogo, fala um pouquinho mais do Pedro, que é professor universitário, e quais as suas outras áreas de atuação? Além de psicólogo, trabalho hoje como coordenador da política de assistência social da Proteção Social Básica aqui de Divinópolis. Eu estou à frente, então, de todos os CRAS, do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, da Proteção Social Básica em Domicílio, que atende idosos e pessoas com deficiência. E, além disso, na docência, na sala de aula, na Faculdade Anhanguera, desde 2024. Então, esse é o meu... Vou completar aí 2 anos completos, agora em agosto, de docência em sala de aula. Interessante, uma grande responsabilidade, lidando com políticas públicas, podemos falar sobre isso, e também levando o seu conhecimento a quem está chegando agora na área. Sim. E como tem sido essa experiência como professor universitário? A experiência de professor é o desejo mais antigo que eu tinha, assim. Desde criança, eu sempre quis ser professor até chegar na psicologia. E aí, quando eu cheguei na psicologia, eu fiquei muito às voltas com isso, assim, como que eu vou exercer a docência e como é que eu vou realizar esse sonho, que era um sonho mesmo de criança. E aí, em 2024, eu fiz um processo seletivo com cara, coragem e muito apoio do professor Igor, você ainda vai conhecê-lo lá na faculdade. Certo. Muito apoio dele assim, e fui selecionado e comecei com as disciplinas de avaliação psicológica. E foi um desafio muito grande começar com essas disciplinas, né? Tem uma responsabilidade muito grande na construção do que é uma avaliação psicológica, de como é que a gente trabalha. Ela é a prerrogativa exclusiva do psicólogo, então só psicólogo pode realizar. E aí foram 4 semestres com essa disciplina, e até que no semestre passado, né, no segundo semestre de 2025, eu fui convidado para lecionar as disciplinas de políticas públicas na faculdade. E aí foi uma outra realização, porque eu juntei o trabalho fora de lá com o trabalho lá para falar da formação do psicólogo dentro da política pública, e isso foi muito bacana. Que bacana, foi quase que um encontro, né, das almas ali Sim, nesse sim, exato momento. foi. Então, que bom saber que você, além de professor, também atua na área de assistência social. E você tem desenvolvido nesse momento algum projeto de pesquisa? Então, o projeto de pesquisa que eu tenho hoje, que foi o que eu apresentei para o mestrado ano passado, foi algo relacionado com a psicanálise dentro dos dispositivos de assistência social. O que é essa possibilidade de quando a gente abre a escuta, e é literalmente abrir a escuta para essa urgência, que atrás da urgência da necessidade há outra coisa para ser dita. E aí, o ano passado, eu apresentei esse projeto na PUC. Acabou que ele foi um projeto que foi selecionado, mas por conta de outras questões do processo seletivo eu não entrei no mestrado, mas que tem sido, assim, motivações. Eu reescrevi para apresentar agora no Fórum Mineiro de Psicanálise, em julho, mas desse encontro também, do que a psicanálise permite com que o analista faça dentro dos dispositivos de assistência social. E tem sido bacana pesquisar disso. Pedro, então vamos lá. Eu quero te fazer uma pergunta clichê, mas é a curiosidade do Uhum, pessoal. Os nossos internautas, esse termo é bem antigo, né? Participaram bastante, mas eu vou fazer essa pergunta, essa é minha, tá? uhum. Quando nasceu o seu interesse pela psicologia e quando que você percebeu que queria dedicar a sua vida em compreender pessoas? Essa pergunta é boa, porque eu acho que eu sempre começo os semestres contando um pouco disso na faculdade. Meu interesse foi a partir do momento que eu encontrei com ela. E aí, uma coisa que a gente sempre conversou na faculdade, quando eu estava na faculdade, é de que fazer psicologia não é garantia de ter saúde mental. E aí, em 2012, eu estava no meio do ensino médio, no segundo ano do ensino médio, eu passei
por um momento de crise na adolescência, assim. Eu tive uma gastrite que era psicossomática, não sabia o que que era isso, e muito ligada a emocional, a estresse. E aí eu fui para um consultório de psicólogo pela primeira vez. Ainda com o clichê de que psicólogo era coisa de gente doida, era só para levar problema. E aí fiquei bastante tempo, assim, acho que eu não fiquei, né? Estou há bastante tempo em terapia. E aí, quando esse encontro acontece de que eu posso ver que aquilo é possível para mim, Sim. eu acreditei que era possível para o outro também. E aí foi um embate muito grande sair do lugar de querer ir para a licenciatura, de querer ir para a docência e de sustentar esse lugar de fazer psicologia. Porque é sustentar. A gente sustenta com corpo, alma e outras coisas de vez em quando, mas foi disso, assim, de encontrar a possibilidade de que ali eu tinha um lugar seguro para que eu pudesse falar, um lugar onde eu pudesse endereçar aquilo que eu sentia, que isso não é qualquer coisa, poder endereçar para alguém aquilo que a gente sente, e de ver o efeito, né? Não era o que eu pensava no início. Quando eu entrei para a faculdade de psicologia, eu queria uma coisa, eu queria ir para a vertente fenomenológica existencial, porque era a psicóloga que me atendia na época, ela era dessa vertente. E aí, ao longo do curso, eu fui escutando a psicanálise e me envolvendo com ela. E aí, quando eu digo envolvendo, porque há transferência com a causa analítica, né? Freud chamava de causa analítica. Então há essa transferência com isso. E aí, uma outra questão que para mim depois foi se ajustando, na faculdade eu não tinha interesse de política pública, não tinha interesse de ir para assistência social. Fiz as disciplinas, eu tive várias disciplinas sobre políticas públicas, mas meu interesse era pura e unicamente clínica. Até que eu cheguei na clínica. E aí, quando a gente chega, a gente descobre também que não é aquilo que a gente pensou, Nunca é um né? mar de rosas, né? Nunca, nunca é um mar de rosas. Demora, demanda tempo, demanda Sim. interesse. E aí, quando eu digo de interesse, é desse lugar do desejo mesmo, de querer bancar, e não é de dinheiro, é de saber esperar o tempo que aquilo vai acontecer também. E acabou que uma coisa foi levando a outra até que eu chegasse na assistência social, e ali eu aprendi o que que é ser psicólogo. Foi quando eu me deparei com a falta inscrita e concreta que eu descobri o que que era ser psicólogo. Até então eu só imaginava, né? Ali eu descobri outra coisa. Existem alguns corredores que não estão à mostra para todos. Uhum. Só no exercício da profissão, né, na lida diária, no chão de fábrica, se eu Sim, puder dizer dessa forma, que você tem de fato um encontro e uma noção real do que é psicologia. exato. Muito interessante, meu amigo. Olha, eu estou com algumas perguntas aqui e eu vou começar com a pergunta da Maria Clara. Sim. E ela mandou assim pra gente. Existe algum projeto ou experiência que você considera um marco na sua trajetória? Você atua na clínica, na assistência social e na universidade. O que essas experiências lhe ensinaram sobre o ser humano? Existem. E aí eu acho que eu consigo pegar Pedro aluno, Pedro psicólogo clínico, Pedro professor e Pedro na assistência. Pedro aluno foi a possibilidade de organizar um simpósio de psicoterapia breve na universidade. O simpósio de psicoterapia breve exigiu de mim, enquanto sujeito, enquanto pessoa, sair do meu lugar de que acreditava que tudo tinha que ser perfeito, de uma exigência, de uma coisa impossível, para encontrar o que que era possível disso tudo. Então, foi no meu penúltimo ano de faculdade, a gente organizou esse simpósio com profissionais daqui, de fora daqui. E aí, assim, eu estava numa universidade pública que estava se estadualizando nesse processo, então a minha turma, a gente passou por essa mudança, assim. E foi a primeira vez que tinha dinheiro para fazer essas coisas, que tinha fomento público para a gente bancar um seminário, um simpósio, de trazer outras pessoas. E aí, o produto disso, depois de 7 anos, foi um livro. Então, o primeiro livro que eu tenho um artigo publicado e que eu sou organizador desse livro é oriundo do simpósio de psicoterapia breve. E aí, o que que eu tiro de humano disso?
nem tudo precisa de tanto tempo. E aí a psicologia também vai trazer isso pra gente de uma certa forma, de que o tempo ele não é lógico. Ele se inscreve, na verdade, desculpa, ele é lógico, ele não é cronológico, não é dia, não é mês, não é ano. É essa questão lógica de 3 tempos do que o Lacan falou, de tempo de ver, de compreender e de concluir. E foi isso que esse seminário ensinou pra mim, assim, do tempo do outro. O tempo do outro não é o meu tempo. Então isso, Pedro aluno. Pedro, psicólogo clínico, a gente forma, a gente não sabe o que que a gente faz, a gente vai, né, tentar fazer alguma coisa com isso. Eu fui ser voluntário na escola que eu fiz ensino médio. A supervisora da escola me convidou para estar lá. Precisava de criar um espaço para falar quem era agora o Pedro psicólogo, e eu fui para lá em 2019. E foi uma experiência muito marcante pra mim, assim. Houve um problema na escola no final do turno da manhã e eu atendia no turno da tarde com plantão psicológico. E aí eu cheguei na escola e eu peguei a escola literalmente de cabeça pra baixo, porque tinha acontecido um acidente, tinha um aluno muito machucado, que tinha ido pro hospital, e esse aluno era muito conhecido, e eu fui de sala em sala ser o portador da notícia de até te pegar, ainda nem tinha o termo fake news tão estabelecido igual tem hoje, mas de pegar o que que era fato do que não era fato, contar isso para as pessoas. E aí eu vinha de uma formação muito clássica de que psicólogo não pode ser tão próximo do paciente, não pode. De muito mito, assim, desse lugar. E aí esse dia me ensinou a esquecer disso. Né? Eu tive que emprestar o meu próprio corpo pra gente que tava chorando, pra sustentar pessoas, e aí quando eu falo de sustentar, é de segurar mesmo. E aí teve um momento, assim, que no meio da confusão toda do que estava acontecendo, né, outros alunos estavam envolvidos nesse acidente, uma aluna chegou com um assunto completamente diferente, mas que para ela era uma urgência, e era mesmo uma urgência. E aí foi um momento de acolher essa urgência que era diferente da urgência dos outros 900 alunos. E aí, um tempo depois, no final do ano, a gente estava numa semana específica lá da escola, que era um seminário de projeto de vida. Ela chega para contar desse dia, desse acolhimento e do quanto eu consegui colocar calma na pressa que ela estava e na pressa que a escola inteira estava. Então, essa foi uma outra coisa que eu aprendi, assim, foi uma outra experiência marcante desse lugar do outro. O tempo do outro, Certo. mais uma vez, aparece diferente do meu tempo Aham. e diferente do tempo de um contexto do qual a gente estava, Sim. para poder falar que, além daquilo tudo, né, de uma instituição, da confusão que estava, há algo que é importante para uma pessoa. E esse é algo que é importante para uma pessoa, ele é importante, ponto. É com isso que a gente vai lidar, no final das contas. E ali eu aprendi isso, assim, é com isso que a gente vai lidar. Na assistência, e aí quando eu digo que eu aprendi a ser psicólogo lá, eu era técnico de referência de um programa, o Acessuas Trabalho, e aí, num atendimento do programa, uma pessoa foi dizer assim: como que você quer que eu pense em acessar o mundo do trabalho, acessar a vaga de emprego, e numa questão que muita gente não conhece do serviço público, que a gente tem meta para cumprir, a gente tem prazo, é muito burocrático. Se eu não tenho o que comer, a minha casa não tem piso, não tem telhado, e aquilo me tirou muito do lugar. Não é o que eu desejo para o outro que vai ser aquilo que ele vai tomar para si. É o que ele deseja que ele dá conta. Então, ali se inscreveu uma outra coisa para mim, de que esse desejo do analista, o desejo do psicólogo é para que o movimento vá levar o sujeito a algum lugar, mas o movimento é dele, não é meu, né? Eu não posso querer nem fazer por ninguém. E aí, essa foi uma experiência muito marcante logo que eu entrei na assistência social há 5 anos atrás. E na faculdade, você experimentou isso comigo, semana retrasada, para dizer desse encontro
Lugar da psicologia na política pública na defesa intransigente de direitos humanos. E aí foram 2 mesas que eu participei, uma seguida Sim. da outra, em 2 semanas, uma para falar de luta antimanicomial e a outra para falar de proteção integral à criança e do E adolescente. adolescente. Sim. Que a turma do primeiro período e do segundo período estavam ali extremamente envolvidas, e ali eu vi a potência do trabalho de professor. A potência do trabalho de professor é produzir esse desejo no outro. É produzir com que esse outro possa, com as suas próprias perninhas, do seu jeitinho, sustentar esse lugar que é ele que vai inventar. E é interessante porque eu começo falando de um seminário para terminar falando de um seminário que é nesse movimento fora do padrão, fora da sala, né, que não se encontra ali engessado, que a Sim. gente faz as coisas. E aí, isso é uma coisa que eu carreguei lá de 2017, quando Pedro aluno, e agora de Pedro professor também. Interessante que você é bem jovem, né, Pedro? Quantos anos, Pedro? Às vezes eu esqueço que eu sou jovem, eu tenho 30 anos. 30 anos, porque você fala de memórias ali de 2013, mas que você era só um garoto e agora já em tantas frentes, né? Então, você escolheu a psicologia, mas a psicologia também te escolheu. Eu Sim. vejo isso. Foi um encontro interessante. Vamos seguir, meu amigo. Então, acaba que, de certa forma, que você já respondeu uma outra pergunta da Maria Clara, da questão da vivência profissional, e você já pegou esse Pedro, que atua também, né, na assistência social, como você aplica isso. Eu vou seguir para a próxima pergunta, ela é da Duda Cunha. O que não pode faltar na formação de um bom psicólogo? Encontro. Pode faltar encontro. A gente não pode ter medo de ir ao encontro do outro. O curso de psicologia é exigido que ele seja presencial para que esse lugar do encontro se inscreva materialmente na nossa formação. Não dá para fazer psicologia à distância. Não dá para fazer psicologia apartada da realidade social da qual a gente está. Não dá para fazer psicologia sem estar em movimento. Tem que ir a campo, né? Tem que ir a campo. E a gente não pode ter medo desse lugar do campo, não. Sim. E aí, uma coisa que eu escutei dos meus professores, e aí eu repito hoje, é: não tenham medo de errar. A gente vai errar. E aí, a gente não precisa ter medo disso. A partir do erro, a minha chefe fala que errar é pedagógico, e é muito mesmo. É ali que a gente constrói soluções e saídas. E aí, se a gente não vai a esse encontro do outro, se a gente não se coloca nesse movimento, falta alguma coisa na nossa formação. Uma formação muito fechada em sala de aula, muito reduzida nisso, não mostra pra gente que fora dos muros da universidade tem outra coisa. Então, enquanto aluno, eu tentei o máximo estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Aprendi que não é possível, mas eu fui estagiário, extensionista, organizei seminários, fui do CA. Então, estava ali vivendo a construção de uma universidade do estado de Minas Gerais que ela era uma fundação e se tornou uma universidade pública multicampo. Você pegou essa transição. Peguei, tava lá, vivi. Eu brinco que quando eu cheguei era só mato, até um dia que uma professora que eu tava numa mesa lá na faculdade falou que se você chegou em 2014 era mato, quando eu cheguei em 2000 era mais mato ainda. Então a gente... Era a época do Inesp ainda, né? Isso. A gente vai trilhando caminhos assim, até a UEM que a gente tem hoje, que a qualquer momento vai inaugurar um restaurante universitário. E Que o tanto legal. que isso é importante, assim, na Nossa, nem minha fale. época isso era um sonho e um desejo nosso. E agora tá lá, né? E hoje, enquanto professor, eu tento tirar vocês, alunos, o tempo todo da sala. Vamos fazer outra coisa, vamos sair daqui, porque não é só isso, tem mais coisa. Então, acho que isso é imprescindível na formação da gente. Muito bom. Vamos para a próxima. Bora. Bom, essa pergunta é da Eleonora. E ela tem um carinho especial. Ela mandou assim: é o melhor professor. E eu falei: eu vou frisar isso na hora de fazer a pergunta. E a pergunta dela é muito boa. É possível ouvir tantas histórias difíceis sem se envolver emocionalmente? Não tem psicologia que seja neutra.
É neutra, detergente e há controvérsias. Boa, muito bom. Há muita controvérsia. Então, não tem como a gente não se afetar. E Nízia da Silveira, ela foi uma psiquiatra importantíssima na luta antimanicomial brasileira. Dizia que é preciso se horrorizar, é preciso se afetar, é preciso se indignar para que certas coisas não aconteçam de novo. E quando a gente fala de certas coisas, é de manicômios como eram, mas dos novos manicômios também. É, das patologias que existiram, mas das patologias que a gente hoje normaliza para cima e para baixo. A gente tem que se afetar com alguma coisa que a gente está fazendo ali. E aí, sair de um atendimento, e aí eu vejo que é importante a gente deixar se afetar por esse atendimento também. E não pode faltar no horizonte de ninguém que faz psicologia ou que queira fazer psicologia, é que é prerrogativa que eu faça terapia. É prerrogativa que eu faça supervisão. Então, ninguém escapa disso. A gente precisa ter Sim. isso, assim. A formação, Pré-estabelecido, né? a formação, ela não para no dia que a gente cola grau, ela continua. Ali é o pontapé Sim. inicial. Então, para a psicanálise isso é muito bem estabelecido lá no Freud, Lacan pega e sustenta isso de uma outra forma, da análise, supervisão e estudo, mas a gente não pode perder isso de vista a hora nenhuma, porque a gente vai se afetar. Eu não consigo escutar um problema, como esse que eu dei o exemplo de quando me tirou do lugar, quando eu entrei na assistência, sem me afetar com aquilo. Aham. E aí não é um afetar que eu vou produzir alguma coisa, mas de me tirar do lugar também. Seja para pensar, há outra realidade para além da minha realidade. Né? E quando a gente fica muito no consultório, atendendo os pacientes, a gente vai vendo também que a gente vai meio que cristalizando numa realidade só também. Nosso nome circula por um lugar, né? As pessoas vão chegando indicadas umas pelas outras, isso ainda é muito importante, isso acontece Sim, bastante, com certeza. mas a gente precisa experimentar outra coisa nesse lugar de não ser neutro, de deixar-se afetar pelo outro, de lembrar que não tem como não sentir a consequência do encontro, Sim, né? E aí, o que que é que esse paciente está trazendo para mim que me afeta? Eu preciso levar para minha análise, preciso dizer sim, disso na minha análise, na minha terapia, na minha supervisão, que é algo que ele diz que é meu. E sim. isso acontece também. Então não tem muita escapatória. E a gente não pode Entendo. ter medo disso também, não. Até porque neutro é E detergente. olha lá, né? Há muita controvérsia Gostei hoje. muito dessa colocação. Vamos para a próxima. Essa pergunta é da Isadora Uhum. Rabelo. Qual foi a experiência mais marcante da sua carreira? Eu trouxe a pergunta e eu não sei se é possível, né, que isso seja falado, né? Porque não sei se você vai buscar no consultório ou se vai buscar em sala de aula, mas seria possível dizer uma experiência que te marcou. Eu vou pegar outra da assistência. Ok. Lidar com idosos sempre foi uma dificuldade muito grande que eu tive. Então, quando eu fazia estágio, era uma faixa etária da qual eu pedia para não marcar atendimento. Quando eu comecei a clinicar, era algo que me arranhava muito o ouvido, me deixava muito fora do lugar. Uhum. E aí, quando eu fui para assistência, e aí, quando eu fui ser coordenador do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, que tem um serviço para pessoas idosas, isso me tirou muito do lugar. E aí eu aprendi muito com esse encontro, porque o desejo de vida que eles têm é muito diferente do meu, é muito diferente do seu, até porque a urgência ali é de outra forma. Não tem tanto tempo para perder mais, Sim, né? E aí eu cheguei num grupo que já estava consolidado há muito tempo, então eu tive dificuldade para poder entrar ali. E nesses anos todos de convivência com eles, eu vou aprendendo que essa resiliência, ela é possível a vida inteira e ela é necessária a vida inteira, mas sustentar esse desejo de vida, de viver, de
ir para Encontron, e aqui em Divinópolis, em outros lugares, e viajar, e aí eles são amigos a vida inteira, então eles viajam juntos, e aí nós vamos fazer desfile de aniversário da cidade, nós vamos fazer caminhada todos contra a pedofilia, nós vamos fazer atividade na praça, nós vamos, não tem tempo ruim. E aí isso de aprender com eles que não tem tempo ruim me tirou muito do lugar. Essa urgência de viver. É muito, assim, de uma alegria, de uma satisfação, de ir para o serviço e encontrar com os colegas mesmo com dor, sabe? A assistência social, ela me ensinou muito desse lugar do vínculo, da produção de significado que o vínculo tem. A gente não faz nada sem ele. E aí, principalmente com esse grupo de idosos, assim, eles me tiraram muito do lugar, eu tenho um carinho muito grande por eles. E foi uma experiência muito marcante conseguir sair desse lugar de quem não conseguia para ver que ali é possível. E isso foi facilitando outras coisas para mim também. É de cunho pessoal. Foi permitindo outras coisas. Interessante. Foi até um divisor de águas, né, de Sim, certa forma, sim. na sua vida pessoal e também na profissão. Bom, eu ia fazer a pergunta, mas você já acabou de responder, que ela pergunta aqui ainda se isso mudou sua forma de enxergar a psicologia. Você já respondeu que sim. Muito, muito. Olha, eu vou fazer uma pausa neste momento e aqui eu vou te entregar um press kit da Uno Café. Eu vou pedir para que você abra nesse momento, porque é muito importante. Ok. Enquanto você abre, eu vou falar aqui dessa caneca. Olha só, gente. Fala Felipe Podcast. Quem fez essa caneca foi, olha só, Carretinhas Bonanza, do Eber, que já esteve aqui com a gente. Um abraço, Eber. Um grande amigo, tem sido um incentivador. Então, precisou de carretinha, seja compra, seja aluguel. Também tem a Bonanza Rente a Card, aluguel de carros. Vai lá, procura o Ebinho, vou deixar o arroba dele aqui depois para vocês. Mas olha só, agora eu tenho uma caneca. Fala Felipe Podcast. E vamos ver aqui o que o Pedro ganhou e eu já vou pegando aqui para mostrar para vocês. Olha, Uno Café presenteou o Pedro com essa caneca personalizada, muito bonita. Obrigado, meu amigo Paulo, que tem sido assim um grande incentivador também, tem chegado junto aí com a gente, trouxe a caneca e olha só, tem mais coisas aqui. Tem Com café. licença. Tem café, tem aqui o tradicional, tem aqui o mais forte, olha só. Então, um cafezinho de amanhã já está garantido. Até porque professor não vive sem café. Não né? vive sem Não café. vive sem café. Então, Uno Café, vou deixar também aqui o Instagram do Paulo. Procura ele para sua empresa, para sua casa. Faz o pedido, ele leva e entrega na porta da sua casa. Uno Café. Gostou? Gostei. Bom demais. Professor né? não vive sem café. Olha, vamos seguir para um outro bloco agora. E eu quero conversar contigo sobre ansiedade, depressão e saúde mental. Ok. Olha, foi assim, até me assustou de certa forma, porque foi o assunto que mais chegou para mim. E causa um certo espanto, né, de como esse assunto tem sido debatido, né, seja de forma pública e também como tem sido, assim, uma preocupação grande, um anseio das pessoas. Eu vou te fazer a pergunta, essa pergunta aqui é do Ellerson Henrique, lá de Campo Belo. E ele pergunta o seguinte: que conselho você daria para quem convive com a ansiedade? Conselho é uma coisa difícil. Sempre acho o conselho coisas difíceis. Mas terapia, a gente precisa falar desse lugar da ansiedade, falar de como que ela atravessa a gente, de como que ela bate na gente mesmo, como que ela é pra mim, como que ela é pra você, como que ela é pra ele. Não há a ansiedade, né? Há a ansiedade do Pedro, do Felipe, do João e assim por diante. Depois, eu acredito que atividade física ajuda bastante. Essa terapia é um pilar, né? Imprescindível. Isso, imprescindível. Não há como mudar, viver a ansiedade sem poder direcionar ela para alguma coisa, para alguém, para poder falar dela, Sim. para poder falar como que a gente padece dela mesmo. E aí, atividade física ajuda pra caramba. E aí, não é qualquer atividade física, é a atividade física que a pessoa goste, seja dançar, crossfit, musculação.
isso traz pra gente uma válvula de poder deixar aquela energia ir pra algum lugar também, né. Mas fazer atividades que gosta, né, lazer é muito importante pra ansiedade poder se dissipar, a gente não pode esquecer disso, a gente vive num mundo cada vez mais capitalista, cada vez que exige da gente mais produtividade, e isso por si só já exige muito da gente, já traz uma certa ansiedade pra gente. Então, conselho eu acho difícil, mas são coisas que eu, enquanto sujeito, experimento também, né? De como que eu vou lidar com isso. A gente não tá imune a ela, né? Sim. Não existe uma receita de bolo, é Não. testar para ver o que funciona melhor para ele. E aí, quando a gente direciona isso para um psicólogo, esse testar vai criando outras possibilidades também, de ajuste, de Sim. poder ver que há um outro caminho para isso, né? É interessante. Eu faço terapia e aí a minha psicóloga ela fala assim: olha, você está nessa situação, você quer ficar aí? Eu vou te ajudar a ficar aí. Mas você quer sair? Eu também estou aqui para te ajudar. Veja qual é o seu fácil, qual é o seu difícil, eu estou aqui para te ajudar. Então, muito bem respondido. Agora eu vou para a pergunta do Rafael. Ele perguntou o seguinte: como controlar a ansiedade, de novo, sem recorrer ao cigarro ou outros hábitos prejudiciais? De novo, terapia. E aí, uma coisa que me preocupa hoje é a terapia não poder ser acessível. A gente precisa, né, quando eu falei que não há psicologia neutra, é de lembrar isso também. A gente precisa fazer com que a psicoterapia seja acessível para as pessoas. E aí, não há só psicoterapia individual, há grupos de trabalho, há grupos de convivência. Então, são ferramentas que a gente tem para lidar com as nossas psicopatologias hoje. Mas a terapia ela é importante para aprender a escutar a gente mesmo, e aí quando eu vou repetir, mas quando a gente escuta, né, a partir da nossa fala, como que aquilo afeta a gente no singular, porque acaba que quando a gente vai para a internet falar sobre ansiedade, a gente está falando de uma coisa generalizada, a gente está Sim, falando de uma coisa da construção do conceito, da construção do que é o conceito daquela patologia, mas a gente precisa falar daquilo que, para mim, não me deixa dormir, para o outro faz com que a língua enrole na hora de falar e o pensamento não acompanha a língua, e aí não sai, e aí sufoca, né? Há várias formas dessa ansiedade aparecer. Então, terapia é o primeiro ponto, não acho, acredito que é o primeiro ponto. E se perceber, assim, onde que é que isso escoa de alguma forma, onde que isso, para onde eu posso direcionar isso também, né? perfeito, muito bom. Também desviar o foco, né? E a terapia Sim, ela pode ser não a solução, mas talvez uma ponte, né? sim. Uma saída. A próxima pergunta, ela é do Eber, e ela diz o seguinte aqui, ele diz o seguinte: o que podemos fazer para prevenir a depressão e cuidar melhor da saúde mental? Um ponto importante que a gente esquece enquanto profissionais de saúde. A psicologia ela também precisa estar voltada para a prevenção. E aí, quando eu falei de grupos de convivência, por um exemplo, são formas de prevenir, de estabelecer vínculos saudáveis, de construir outras saídas afetivas para algumas coisas que são nossas, para algumas coisas que são do outro. Então, esse lugar da prevenção, e aí dentro da política pública de saúde, muito voltado ali na atenção primária à saúde, precisa ter hábitos que vão falar de como cuidar da nossa saúde mental, de poder aprender a desligar de tela, por um exemplo, de aprender a vida um pouco offline, ou de como usar melhor, né, a vida online. Então a gente vai vendo que prevenção, ela é um tópico que a gente tem discutido cada vez menos, mas que é muito importante. E aí, específico para depressão, é poder, mais uma vez, direcionar para o outro aquilo que a gente sente. E esse outro chama psicoterapeuta, psicólogo. De poder dizer: percebo que isso tá estranho em mim, percebo Sim, que isso não vai bem,
porque a gente vai vendo que algumas coisas vão se desregulando na nossa organização, né? De poder ir. Eu não gosto da palavra autoconhecimento, mas de poder construir um saber sobre si, né? E aí, esse saber sobre si mesmo é preventivo também. Sim, É a possibilidade de se reconhecer de um jeito diferente, se ver de um jeito diferente. muito bem. Bom, mais duas perguntinhas aqui ainda sobre ansiedade e depressão. Hum. É, essa pergunta é da Flávia Souza, e ela pergunta o seguinte: como superar mágoas e feridas emocionais do passado? E eu já vou complementar com outra. Por que tantas pessoas parecem emocionalmente esgotadas? Tenho teorias. E a gente já conversou disso em sala de aula, assim. A produção de significados e de recursos simbólicos que a pandemia nos deixou, a gente não pode esquecer disso. Essa pandemia, A gente não pode esquecer disso. Ela nos deixou mais cansados. sim, E ela deixou a gente com mais dificuldade de chegar até o outro também. Até porque, para um momento importantíssimo que era o distanciamento social, sim, a gente precisou se distanciar para poder salvar a vida mesmo, para viver, para respirar. sim, E aí, esse movimento foi trazendo também uma individualidade muito grande, que a gente tentou, de alguma forma, dar conta uhum, naquela época. A gente assistia show online em transmissão no Google Meet, porque era o jeito que dava. Mas a gente foi desaprendendo, enquanto sociedade, essa possibilidade do encontro. Encontrar descansa. A relação com o outro descansa. Ela é fonte de sofrimento, mas ela também é fonte de prazer. Ela também é fonte de possibilidade, né? Ali a gente pode ver no outro o que é meu, descobrir no outro coisa que eu não sei. E aí, o cansaço hoje também é muito atrelado a essa questão de que eu preciso ser produtivo. E essa produtividade massificada, ela é um problema. Pense, vamos lá. Quando é que a gente lê um livro por prazer? dificilmente. Muito difícil. Quando que eu assisto um filme por prazer? Talvez sempre. Mas eu preciso emitir opinião de todo filme que eu assisti? Não. Eu preciso ir para um aplicativo de avaliação de filme, deixar o meu review daquele Não. filme? Pois é. Quando eu começo a ter que assistir O Diabo Veste Prada, porque eu preciso tirar do Diabo Veste Prada uma síntese, alguma coisa daquilo, não sei se eu tô assistindo o filme por prazer, né? É esse o movimento, assim. Eu preciso, com a minha ida ao cinema, produzir conteúdo. Eu preciso, com a minha ida ao cinema, dar uma resposta pro outro. Eu preciso mostrar que eu estou indo ao cinema. Eu preciso mostrar que eu estou lendo um livro. E aí, hoje há aplicativo para avaliar absolutamente tudo Perfeito. o tempo inteiro. E aí, isso me causa estranheza, assim, porque a gente entra nessa dança sem ver que tá dançando. Eu tô com pilhas e pilhas de livro para ler, mas eu quero ler sem ter que falar deles. Eu quero ler porque eu quero ler o livro. Aham. E isso é interessante porque aí ler por ler não tá rolando. É um ponto. E eu preciso ter tempo para ócio, eu preciso ter tempo para nada, sabe? De vou deitar na cama e não vou fazer nada, vou sair para ir dar um rolê no parque e dar um rolê no parque, sem ter que dar conta de produzir alguma coisa com isso. E o tanto que isso Sim. cansa a gente o tempo todo. Então, se a gente fica numa lógica de que eu preciso responder a algo que eu nem sei quem é, eu nem sei o que é cansativo. Então, uma sociedade do cansaço, ela tá atrelada a essa sociedade do espetáculo, que tá atrelada a essa sociedade da produção. É quase que um giro que a gente Loop. vai fazendo, assim, um loop mesmo. E aí a gente tem que ter a estratégia da gente para poder escapar disso, de alguma forma, né? E para cada um vai se adaptar um tipo de estratégia, né? Não dá para ser a minha É, estratégia ser a sim. sua e não dá para. Que cada um saiba encontrar seu caminho, né, no meio desse desafio.
Bom, eu vou seguir aqui para um outro bloco que me parece ser uma aptidão que você tem, porque você fez pesquisas, né, no meio universitário, acadêmico, e eu acredito que essas pesquisas, elas te ensinaram sobre a forma como as pessoas se relacionam, né, atualmente, e essa sociedade que tem essa necessidade, né, de estar mais conectada, e às vezes essa conexão, me parece, por tudo que você disse agora, ela gera mais solidão do que Uhum. conexão em si. E aí eu te faço a seguinte pergunta: por que tantos relacionamentos hoje parecem tão frágeis? Nós mudamos a forma de amar, o mundo mudou a forma de amar? Acredito que mudou. E mudou bastante, né? Tínhamos processos para poder amar alguém. Quando você fala das pesquisas, né, acadêmicas sobre, eu passei bastante tempo pós-formatura envolvido com isso. Certo. Pesquisando sobre amor, escrevendo sobre amor, junto com uma colega, a Eduarda, a gente sustentou na pandemia durante bastante tempo um grupo para falar de amor e psicanálise. Sim, E aí, uma coisa que a gente foi aprendendo ali é que a forma como a gente ama vai mudando ao longo do tempo, ao longo da fase da vida que a gente tá, mas também ao longo da construção social que nos é dita, né? E aí, nessa época, eu fui até o banquete de Platão, anos antes de Cristo, por um exemplo, para poder escutar ali o que aquela sociedade grega dizia sobre o amor. E não era o amor, eram os amores, né? A possibilidade de pensar que há mais de uma forma de amar. E aí a gente vai construindo, enquanto sociedade hipermoderna, um jeito de amar que a gente acha que todo mundo tem que amar da mesma forma, e tudo que é diferente a gente tenta, de uma certa forma, ali aniquilar, abafar, tirar, né, da nossa visão. E aí, essa fragilidade do laço vai para essa fragilidade de vínculo, né? uhum, Vai para essa dificuldade de chegar até o outro, de poder sustentar esse lugar com o outro, que é um lugar, o Felipe, que vai apontar para a falta que é da gente. E aí, eu comentei isso em sala de aula com vocês, e é um ponto que ainda me causa muito estranhamento, porque não dá para falar de relacionamento amoroso sem falar de relacionamento. Uma coisa tem a ver, mas não é a mesma coisa. Por que que hoje, quando a gente vai marcar barbeiro, há uma pergunta no aplicativo, eu não preciso nem conversar com a pessoa mais para marcar. Tem uma sim. pergunta no aplicativo: você prefere conversar ou ficar em silêncio durante o corte de cabelo? Isso é um ponto. Por que que eu não posso mais querer conversar? Sei que eu tô generalizando, mas há uma dificuldade de poder sustentar com o outro conversas muito banais. O que que a gente conversa com o barbeiro? É o jogo da Copa que rolou, o Brasil não Sim, ter saído bem na estreia, é poder falar do tempo, é poder falar de política sem ter que se envolver sim. demais para falar daquilo. Bem trivial, né? Isso, a conversa do elevador, né, a conversa com o barbeiro é isso. Sim. Por que que a gente precisa reduzir isso a alguma coisa? Por que que essa conversa ela precisa produzir alguma coisa, né? E por que que eu não posso conversar? Por que que eu tenho que responder previamente para que o outro se prepare se eu quero ou não conversar naquele momento? E aí, não é só o relacionamento amoroso que tá fragilizado, é a relação, o laço social, ele tem sido mais fragilizado. A gente Sim. tem dificuldade de sustentar essa alteridade com o outro, com essa diferença, né? E isso tem reverberado em muitos lugares. Quando a gente pensa o excesso diagnóstico que a gente tem hoje, que é uma coisa preocupante, vai disso também. O que que a gente não consegue suportar de diferente? E aí, o relacionamento amoroso, o amor, é poder lembrar que eu estou ofertando nada pro outro, que não me pediu nada.
É dar aquilo que não se tem a quem não me pediu nada. Lacan pegou isso lá do discurso de Diotima no Banquete de Platão. E isso é o que a gente vive. É eu poder me atirar numa corda de bungee jump sem ter rede no inesperado. Poder apostar. Amar é ir para esse lugar inesperado. E a gente quer deixar tudo milimetricamente calculado, né? Eu não posso ser Profundo. pego de surpresa de forma nenhuma. E Sim, o amor pega a gente de surpresa o o tempo tempo inteiro. todo. É. Me fez lembrar Estevão Queiroga, Hum, quase seu xará, Estevão. quase. Ele fala o seguinte: é um cantor. Ele fala em uma das suas músicas que chama O Preço do Amor. E ele diz o seguinte: não posso pagar um preço para ser amado, pois a vida de quem ama é o preço do amor. Sim, Então, isso tem raízes extremamente profundas. sim. Vamos seguir agora falando um pouquinho mais objetivo agora para a gente caminhar para o nosso fechamento Uhum. sobre o futuro da psicologia. E o Gabriel Harry mandou uma pergunta bem interessante. E ele pergunta para você como você enxerga o futuro da psicologia, talvez um panorama, com o avanço da inteligência artificial. O que deve mudar nos consultórios, o cuidado com o ser humano, a tecnologia vai substituir esse profissional, sim ou não? Sendo o mais clichê possível, ela é artificial, ela não é humana. A psicologia é uma arte humana, uma produção humana, do afeto, daquilo que quando a gente começou a conversa, do deixar-se afetar, né? Quando eu penso nesse futuro, Felipe, eu fico com medo. Eu tenho medo do futuro da psicologia. Eu tenho medo de que a gente se esqueça desse lugar de não produzir alguma coisa que é importante para ficar só nessa lógica produtiva. E por sim ou por não, a inteligência artificial nasceu da possibilidade de facilitar processos, não ser o processo. Interessante. É para facilitar chegar em algum lugar, não ser o lugar. Ela não existe. Ela é artificial. Ela foi criada, ela foi moldada, e aí ela responde perguntas com a maior naturalidade de coisas que nenhum de nós e ninguém para trás de nós deu conta. É para não dar conta. A gente não pode saber de tudo, a gente não deve saber tudo. E aí, isso me preocupa enquanto psicólogo, de que quando eu entrei na faculdade há, meu Jesus, 12 anos atrás, não, não existia inteligência artificial. A minha primeira psicóloga, quando fez faculdade, não existia a possibilidade de pesquisa no Google como ela é hoje, ou como ela era quando eu cheguei. Ela ainda tinha que ir para a biblioteca e pesquisar, e ela conta que o TCC dela foi escrito à mão e pagava alguém para digitar, e aí o professor corrigia, era com a caneta vermelha. Tô falando que a gente tem que voltar a eras pré-históricas, não. A gente tem que aprender que é para facilitar processos e não sê-lo, né? Não deixar com que isso substitua o que a gente faz. Não tem como eu direcionar aquilo que é meu, aquilo que é um sofrimento meu, para uma coisa que não existe. Impossível. Perfeito. E aí eu tenho, assim, medo de estar generalizando, mas às vezes a gente tem que generalizar algumas Sim. coisas, mas não dá para direcionar algo tão humano para uma coisa que não é humana. Talvez esse seja um medo de muitos profissionais e de muitas profissões. Sim. Mas você respondeu de uma maneira impecável. Também linkada com tudo que você disse no começo. O curso é presencial porque ele precisa de vivência, de humanidade, de empatia. Todos os casos que você me contou, parece que subia um letreiro assim, ó, empatia, Uhum. empatia, porque ela movimenta de fato todas essas E coisas. da possibilidade de discordar do outro, da possibilidade de desencontrar. Eu falei muito de encontro, mas também é da possibilidade de desencontrar, de não concordar, Sim, de não ter que assumir extremos em momento nenhum, sim. de poder ficar em cima do muro. A gente pode estar em cima do muro com Temos esse algumas coisas, direito, né? temos.
Por isso que eu disse, não dá para saber de tudo e nem é possível saber de tudo. A gente pode responder algumas coisas depois, né? E tá tudo bem. Tá. Bacana. Vamos para uma parte que eu gosto muito, Hum. e cada entrevistado eu chamo de um nome. O último eu chamei de bate-bola, esse eu vou chamar de pinga-fogo. Uhum. Eu vou te passar um termo, uma pequena frase, e você me responde com o termo, uma pequena frase. Show. Um livro. Me Chame Pelo Seu Nome. Foi um livro que me marcou muito. Eu escrevi um texto acadêmico que foi apresentado no seminário e depois foi publicado numa revista de psicanálise sobre esse livro. Eu pensei que você falaria modernidade líquida. Fiquei pensando, sabe? Não tinha certeza. Um filme. Nossa, um filme. Um filme que me marcou muito, muito, muito foi a adaptação do Me Chame Pelo Seu Nome. Quando eu assisti, me deu a possibilidade de me ver ali. E aí fica a dica para quem quiser assisti-lo ou lê-lo, né? Me chame pelo seu nome. Isso, de que há outra possibilidade de viver, de amar, de desejar o outro, de direcionar esse amor pro outro. Isso me tirou muito do lugar quando eu assisti. Conversou contigo. É. Uma pessoa inspiradora. Uma pessoa inspiradora. Clichêzão, mas a minha mãe. Muito inspiradora. Tem nada melhor que mãe, não. Não, Tá? e É um clichê super perdoado. sustenta coisas que eu não sustentaria. Fez coisas que, né, precisou de muito desejo pra fazer. Que bom, mãe é tudo de bom mesmo. O maior aprendizado da profissão. De que o tempo não é meu. O tempo do outro. Nada que eu quiser vai ser no meu tempo. Perfeito. O que é felicidade pra você? Poder tomar uma caipirinha com os meus amigos numa sexta-feira à noite. Isso é felicidade. Tempo de qualidade pra você. Muito, muito tempo de qualidade. Muito bem, meu amigo. Olha, eu não vou te liberar ainda não. Fechou. Antes de eu fazer o encerramento, eu tenho que falar de um parceiro nosso aqui, que é o Tendas Premium. Rapaz, 24 anos no mercado. Tendas Premium, você vai falar com meu amigo Auro. Montagem, estrutura, seja aqui na região ou para fora, arquibancadas, camarote, evento grande, evento pequeno. É uma empresa consolidada. O Instagram é @tendaspremium. E você vai procurar lá o Auro, ele vai te atender e vai conseguir montar a estrutura que você precisa para o seu evento. Tendas Premium. Pedro, antes de irmos para o nosso encerramento, eu vou te fazer uma pergunta aqui, que também veio muito forte, que é o seguinte: muitas pessoas que estão nos assistindo têm enfrentado ansiedade, luto, decepções, e algumas relataram que estão tentando recomeçar alguma coisa. Se você pudesse deixar apenas uma mensagem para elas todas, qual seria essa mensagem? Recomecem. É tempo. A hora que for, do jeito que for, com o recurso que for, mas recomecem. E aí, fazendo propaganda, né? Busquem um profissional de psicologia para esse recomeço. Ter a possibilidade de transferir isso que a gente sente, de endereçar para o outro é importantíssimo, Felipe, porque vai pegando precipícios e construindo pontes neles, né? Fazendo outros caminhos, outras saídas. Então, se o desejo é recomeçar, recomece. Do Sim. jeito que for, da maneira que der conta, Sim. mas vá, né? Comece. Saúde emocional não é brincadeira. Não é. É tão bom a gente poder confiar, não é confiar a nossa vida, mas confiar ali algo que você não está conseguindo sozinho. Sim. Isso não é fraqueza. Sim. Saúde emocional é coisa muito, muito séria. Pedro, caminhando para o nosso encerramento, então, uma pergunta final.
Por que tantas pessoas boas estão sofrendo tanto para amar? Talvez, e aí é muito talvez, seja produto do tempo que a gente vive mesmo, né? De ter que devolver alguma coisa o tempo todo pro outro, né? Acho que a gente, de certa forma, tem esquecido do que a gente pode deixar faltar, deixar a desejar, né? Acho que esse é um ponto importante. Mas faz parte desse processo, Felipe. A gente dar com a cara na parede, decepcionar, tentar de um outro jeito, apostar em outra pessoa, né? De poder chegar no outro. E eu vi ontem, essa pergunta foi boa. Lembrei ontem de um gráfico que eu vi de tempo médio de duração dos casamentos hoje. Ai, meu Deus. E eu fiquei assustado porque era por estados e tinha estados que eram 10 anos, tinha estados que eram 9 anos. E aí, amar faz parte desse processo de poder lidar com a diferença nua e crua, de poder contornar coisas com ela, mas também de não sustentar certas coisas por conta disso, né? De poder sair também. E aí a gente tem muito enraizado na gente enquanto sujeitos, até porque a gente cresceu escutando isso, de que amor precisa ser para sempre. Não precisa, não. A gente pode olhar para ele de um jeito mais leve, de que é possível outra coisa com isso, outra experiência com isso, de construir essa experiência do nosso jeito, do jeito do parceiro que a gente tem, de com quem a gente está dividindo isso, e de lembrar que é pelo tempo que durar, como se disse Vinícius de Moraes, é pelo Soneto de tempo que fidelidade. durar. E não é porque durou 10 anos, 35 anos, 50 anos, que vai dizer que deu certo. Deu certo é porque é a história que a gente vai contar disso depois. É isso que vai falar se deu certo ou não. Dar certo pra mim e pra você são coisas muito diferentes. Então, dar certo é a história que a gente vai contar depois. E aí, a gente vem de uma geração que os nossos pais acreditavam que tinham que superar tudo em nome do amor, até porque a gente escutou bastante que tudo supera, tudo suporta, tudo crê. Não é por aí também, não. É de poder ver que na hora que não vai bem, posso recalcular rotas. E essas rotas talvez sejam não estar mais junto, amar de um jeito diferente essa pessoa, ou deixar de amar também. Existe um limite emocional, não dá para suportar tudo. Isso, não dá. Se a gente tentar suportar tudo, a gente não vai dar conta. Com certeza. A gente acaba se desfalecendo junto com aquilo que já está desfalecido. Sim. Pedro, manda um abraço olhando para essa câmera aqui do lado, para quem vier no seu coração nesse momento, para as pessoas que você é grato, para quem você quiser, um minutinho para você. Um abraço, muito obrigado. Para os alunos que trouxeram perguntas, eu vi muito nome de aluno. A experiência do primeiro e do segundo período desse semestre foi uma experiência muito bacana, e aí não existe professor sem aluno. A gente não pode esquecer disso. Então, gratidão, já disse dessa gratidão para vocês presencial, mas dizer aqui também para isso ficar registrado por muito, muito tempo, né? Da minha gratidão, do meu carinho, do reconhecimento. Foram eles que pediram para eu estar aqui também, né? Exatamente. Desse lugar, de que é ali que eu construo esse lugar Pedro professor, Pedro sujeito, né? De como que eu gostaria que a psicologia caminhasse daqui para frente também. Pedro, foi muito bom bater esse papo Eu que contigo. agradeço. Eu espero que tenhamos outras versões Sim, para abordarmos outros temas. Uma hora é muito pouco, muito. mas já valeu demais. Obrigado. Obrigadão. Até a próxima, se Até. Deus quiser. Muito obrigado. Valeu, gente. Até a próxima.